Boa noite, senhores. Vídeo de hoje: frogs. Os ratinhos que a gente usa, sapinhos, as iscas que têm como principal vantagem serem anti-enrosco, ou seja, elas passam por onde as demais iscas não passam, principalmente nos lugares onde as traíras mais estão, que são as pequenas vegetações aquáticas, onde elas ficam escondidas, espreitas, para atacar alguns pequenos animaizinhos que passam por ali, que são a fonte de alimento delas. Bom, vou fazer um apanhado geral sobre como trabalhá-los, algumas características deles e outra coisa, a mais importante: é possível pescar traíra no inverno, sim, com esse tipo de iscas. Bom, venham comigo, vamos tentar fazer uma conversa bem legal aqui. Em primeiro lugar, por que eles são anti-enrosco? Como vocês podem ver, os anzóis deles ficam sempre bem próximos ao corpo. Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar, porque muitas vezes eles podem virar e ficam um pouco mais afastados. Ou seja, nesse caso, pode enroscar. Então, sempre tem que ficar para a parte superior. Eles trabalham com os anzóis acima do nível da água, e no momento que a traíra pega, ela baixa o corpo de borracha, silicone, ou seja, o material que for feito, e nesse momento os anzóis ficam expostos. Então é interessante dar um meio segundinho, um pequeno espaço de tempo para que ela baixe o frog com a boca, o corpo do frog, e aí seja efetuada a fisgada. Essa é a primeira dica interessante. Segunda dica: velocidade do trabalho da isca. Depende conforme a temperatura. E uma das coisas que eu mais observo nas minhas pescarias: quanto mais frio, mais lento o metabolismo do peixe. Ou seja, mais lento eu tenho que fazer o meu trabalho da isca. No inverno é interessante sim usar essas iscas de superfície, porque o peixe ele procura as camadas mais quentes da água. E a superfície normalmente fica um pouco mais aquecida. Então, é válido sim usar, não quer dizer que elas vão profundo. Uso da minha preferência. O que observar num bom frog? Para mim, esses modelos aqui são os meus prediletos. Porque eu sempre costumo, quando eu vou comprar um frog, apertar ele, ver se ele não é de um material muito ruim, muito mole ou muito duro. Dou uma analisada nas garateias dela para que não sejam muito grossas ou muito curtas. E dou uma olhada geral. Eu gosto de desmontar um. Eu aqui vou desmontar esse aqui para vocês observarem como é que ele é feito. Ou seja, ele é uma garateia com um pequeno chumbo, um rabinho, um arame e um girador. Bom, esse é o sistema desse frog. Vocês vão encontrar diversos sistemas. E o corpo dele de borracha, uma borracha que deve ter mais ou menos uns 2 milímetros. Bem interessante. Bom, além disso, o que vale falar? Frogs a gente tem diversos modelos e marcas, mas o trabalho normalmente é um só, constante com pequenas paradas. Alguns frogs, porque é muito difícil, tem muita vegetação, pessoas insistem em estar sempre trabalhando o frog. Às vezes é desnecessário o trabalho à toa, às vezes pode funcionar. Então, em geral, o que eu recomendo para quem está começando? Trabalhe e dá uma pequena parada. Um trabalho constante com uma pequena parada. Esse, na minha opinião, é o melhor trabalho a ser feito. Bom, ademais disso, o que eu posso dizer para vocês? Os frogs, eles são interessantíssimos para a pesca da traíra. É uma isca que não pode faltar na caixa de vocês. Cores. Eu gosto de cores vivas, tipo o vermelho, o branco e o amarelo. Essas cores eu sempre dei bem, são cores tradicionais. Vale experimentar outras cores, é claro. E outra coisa, como é uma isca assim, é comum que as traíras escapem às vezes. Elas erram o bote e vale a pena repetir os arremessos no mesmo lugar. Ou seja, ela errou, pegou o frog e a isca não... Vocês sentiram que o anzol ela não sentiu o anzol, ela não sentiu nada suspeito. Façam novamente um arremesso. Normalmente elas atacam novamente até umas 3 ou 4 vezes. Então aproveitem isso e às vezes vocês vão dizer assim: ah, ela saiu dali. Experimentem uns 50 centímetros para cada lado do arremesso. Às vezes também é interessante, elas se movimentam e ficam mais ou menos no mesmo lugar esperando novamente para atacar. Bom, aí a gente tem iscas zaras, iscas grandes, iscas um pouco menores. Isso varia conforme o gosto de cada um. O que eu tinha para dizer de contribuição principal para vocês? Usem sempre, experimentem. Praticamente a primeira isca que você tem que começar,
arremessem rente a estruturas e venham trabalhando, arremessem em cima de estruturas e venham trabalhando. A traíra procura principalmente esses lugares. Depois passem para iscas de meia água ou iscas de superfície com maior trabalho. São indispensáveis, então. Qualquer dúvida que vocês tenham mais específica sobre com qual equipamento trabalhar elas, ou com onde eu posso pegar mais traíras, em qual chance, depois eu vou ensinar para vocês. Eu tive muitas experiências boas com traíras pegando eles na meia água, ou seja, eu colocava um pequeno chumbinho dentro deles, atado no corpo do anzol, na parte de baixo. Por que na parte de baixo? Para não colocá-lo na parte de cima e atrapalhar o sistema anti-enrosco. Então, mais algumas dúvidas eu vou esclarecer em próximos vídeos conforme forem aparecendo. Muito obrigado, pessoal, conto com a atenção de vocês. Vamos lá, vamos aprender um pouco juntos. Qualquer coisa que me perguntem, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigado, tá? Aproveitem essas próximas pescarias e nunca esqueçam de levar os próximos para a pesca de traíra. Abraço!